Olá, bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional do curso A Prova. Nesta aula nós iremos abordar o direito constitucional e a Constituição. Vamos ver o conceito de cada um, vamos ver a classificação da Constituição. Vamos lá então? Direito constitucional. Vamos começar falando de um assunto muito comum em prova, o constitucionalismo. Afinal de contas, o que é o constitucionalismo? Vejam, hoje eu posso dizer o seguinte para você, todo país tem uma Constituição. Isso é verdade? É. Mas sempre foi assim na história? Não. Então o que aconteceu, Hidalgo? Um belo dia alguém acordou e falou assim, vou fazer uma Constituição? Não. Na verdade, as constituições, a ideia de organizar o país por meio de uma Constituição surge de um movimento histórico, de uma evolução de um pensamento, de uma evolução da ideia. Este movimento histórico é o que a gente chama de constitucionalismo. Então, vários fatos vão acontecendo ao longo da história que levam à ideia da criação de uma Constituição, principalmente para limitar o poder do Estado. Olha aí, tem um conceito aqui para você de constitucionalismo. É um movimento político, social e jurídico que culminou na organização do Estado por intermédio da previsão de direitos e garantias fundamentais em uma Constituição, tendo por finalidade a limitação do poder estatal arbitrário e absolutista que reinava no final do século XVIII de forma irrestrita pelos monarcas. Então, qual que é a ideia? Os monarcas, os reis, estavam abusando do poder que possuíam. Então, estamos lá em pleno século XVIII, 1700 e lá vai alguma coisa, e os reis abusando do poder que possuíam. Então, qual foi a ideia que surgiu? Vamos limitar o poder do rei. Mas como nós vamos limitar o poder do rei? Vamos fazer com que o rei obedeça a uma norma. Que exista uma norma, uma espécie de uma lei que esteja acima da própria vontade do rei, que é o que nós conhecemos hoje como Constituição. Então, olha, observa aqui que interessante, olha, a Constituição é um movimento, eu vou grifando aqui para você, só para você ter uma ideia, é um movimento político, social e jurídico, que culminou, quer dizer, terminou na organização do Estado. Isso é importante para a ideia de Constituição e de direito constitucional. Por intermédio do quê? Da previsão de direitos e garantias fundamentais em uma Constituição. É isso aí. Prever os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos daquele país na Constituição limita o poder do governante, seja ele quem for, seja ele um rei, seja ele um presidente da república, seja ele um primeiro-ministro, não importa. A partir do momento em que os direitos fundamentais estão previstos na Constituição, você tem uma limitação do poder do governante. E mais, tendo por finalidade, isso aqui é muito importante, tendo por finalidade a limitação do poder estatal arbitrário e absolutista que reinava no final do século XVIII. Então, essa é a ideia da Constituição. Uma norma que vai prever os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos daquele país e, desta forma, e, portanto, por causa disso, vai limitar o poder do governante. Agora, lógico, esse movimento não surgiu de uma, duas ou três pessoas. Vejam o que diz aqui logo no começo. É um movimento político, social e jurídico. Como assim, Hidalgo? Movimento político, social e jurídico. Nós falamos que é político porque a articulação objetivou o interesse comum da população, alterando a forma de se governar. Então, essa é a ideia. Por que é um movimento político? Porque mudou a forma de governar. Ao limitar o poder do governante, você tem uma alteração da maneira de governar. Pensando no quê? No bem comum, no bem da coletividade. E aí continua lá, é um movimento também chamado de social porque teve o apoio das massas sociais, principalmente da classe burguesa, que ansiava pela derrocada do absolutismo, dos privilégios concedidos à nobreza e ao clero,
a fim de ter seus direitos individuais de livremente comerciar e de dispor de seu patrimônio garantidos, sem a interferência estatal. Na verdade, o constitucionalismo, esse movimento que levou à criação de uma Constituição, ele não surge das massas populares, quer dizer, não é o povo, de um modo geral, que tem essa ideia de limitação do poder do rei. Na verdade, é uma classe um pouco mais abastada, um pouco mais rica, que são os burgueses, os comerciantes, ali no século XVIII, que estavam insatisfeitos. Afinal de contas, o que acontecia? Os burgueses pagavam tributos e não tinham direitos. Quem tinha direito? A nobreza e o clero, que muitas vezes nem pagavam tributos, muitas vezes eram imunes, tinham isenção de tributos. Então, esse movimento é chamado de social porque surge de algumas classes, principalmente a chamada burguesia de então. Além disso, nós falamos que é um movimento jurídico. Por quê? Porque resultou na criação de uma Constituição, que nada mais é do que uma lei suprema que viria a reduzir o alcance do poder estatal vigente. Então lembre-se, caiu na sua prova, pergunta sobre constitucionalismo, formação da ideia de Constituição, da criação de Constituição. Lembre-se, é um movimento político, social e jurídico que visava a limitação do poder do governante por meio de uma norma suprema, onde se prevê os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos daquele país. Então, só para deixar isso bem gravado para você, quais são as ideias básicas então do constitucionalismo? 3. A garantia dos direitos dos cidadãos, garantir os direitos dos cidadãos, inclusive sobre a vontade do governante. Além disso, limitar o governo, aliás, é a própria consequência de ao garantir os direitos dos cidadãos. Eu estou limitando o poder daquele governante ou daqueles governantes, se for o caso, e a separação dos poderes. Por que é tão importante essa ideia da separação dos poderes? Porque vejam, ao separar os poderes em executivo, legislativo e judiciário, que é o padrão que nós temos hoje nos países, nós limitamos o poder. Porque antes, os monarcas, eles tinham poder absoluto. Eles eram o poder executivo, eles eram o poder legislativo e eles eram o poder judiciário. Com o movimento do constitucionalismo, os monarcas passaram a deter um poder mais reduzido, já que o poder, as competências, as funções foram divididas em 3 grupos: o executivo, o legislativo e o judiciário. Daí a importância da separação dos poderes. Bom, então nós já sabemos agora que o direito constitucional surge, a ideia de Constituição também surge desse movimento chamado de constitucionalismo. Agora, um conceito de direito constitucional. Afinal de contas, o que é o direito constitucional? Trouxe aqui, separei para vocês um conceito de um grande jurista, José Afonso da Silva, que diz: é o ramo do direito público que expõe, interpreta e sistematiza os princípios e normas fundamentais do Estado. Está escrito normais, mas são normas, tá? Normas fundamentais do Estado. Então, primeira coisa, é ramo do direito público. É um ramo do direito público. Tá vendo aqui? Público. O direito é dividido em 2 grandes troncos, vamos dizer assim. Se o direito fosse uma árvore, imagina o direito sendo uma árvore, ele tem 2 troncos. O direito privado, que regula as relações entre as pessoas privadas sem a interferência estatal. Então, por exemplo, o direito civil, o direito comercial ou empresarial. E o direito público, onde o Estado aparece na relação jurídica. Exemplo de direito público, direito administrativo e direito constitucional. Ramo do direito público que expõe, interpreta e sistematiza os princípios e normas fundamentais do Estado. Então, essa é a ideia do direito constitucional. Então, o direito constitucional, ele vai estudar as normas fundamentais do Estado, a forma de poder, as normas relativas à separação dos poderes, aos direitos e garantias fundamentais dos
cidadãos. E de um modo prático, né, de um modo mais objetivo, o direito constitucional estuda a Constituição. Essa é a norma básica do estudo do direito constitucional, a Constituição. Aí. Agora, falei para vocês do constitucionalismo, do direito constitucional, mas, afinal de contas, o que é uma Constituição? Isso. O que é uma Constituição? Vejam, a nossa primeira Constituição foi de 1824. Nossa primeira Constituição foi criada em 1824, na época do Império, Dom Pedro I. Próxima a essa data, 1824, um pouco antes, o que é que aconteceu de importante na história do Brasil? Exato, a Declaração da Independência em 1822. Aí você perguntaria, mas Hidalgo, até 1822 não havia uma Constituição no Brasil? Não, até 1822 nós não tínhamos Constituição. Na verdade, até 1824 nós não tínhamos Constituição. Por que, Hidalgo? Porque o nosso país, então uma colônia, era regido pelas normas produzidas principalmente em Portugal. É isso aí. É como se nós fôssemos um quintal de Portugal. Portugal era a casa grande e o Brasil era o quintal. As ordens vinham da casa, que era Portugal. Mas aí, em 1822, Dom Pedro proclama a independência e logo convoca uma Assembleia Constituinte para fazer uma nova Constituição. É, na verdade, a primeira Constituição do nosso país. Se a gente pudesse comparar uma Constituição a algo, eu acho que a gente poderia comparar uma Constituição à planta de um prédio. Porque vejam, na planta de um prédio, nós vamos prever o quê? Tudo. O tipo de fechadura, o tipo de azulejo, a cor? Não. Nós vamos prever o quê? As fundações, os alicerces daquele prédio, não é assim? É como se, por exemplo, vou utilizar aqui uma ilustração para você, tá vendo? Este é o prédio da Constituição. Bom, tá, por que a gente pode colocar aqui? Vamos fazer aqui. É o prédio da República Federativa do Brasil. É a planta. O que você está vendo aí é a planta da República Federativa do Brasil. A estrutura. É isso que dá a Constituição. Ela nos dá a estrutura do ordenamento jurídico. Aí todas as normas de direito tributário, normas de direito civil, normas de direito do trabalho, todas elas devem se adequar a esta planta que você está vendo aí, que é a nossa Constituição. É como lá na sua casa. Se você projeta uma casa com 2,80 m de altura, o pé direito, a altura do teto 2,80 m, você não pode colocar uma porta de 3 metros. É como no nosso país. Se a nossa Constituição, por exemplo, proíbe a pena de morte, não pode ser feita uma lei permitindo a pena de morte para crimes hediondos, ou seja, ela não se encaixa, essa lei não se encaixa na Constituição. Então, todas as outras normas, então, por exemplo, aquelas que vão prever as janelinhas, aquelas que vão prever a porta, aquelas que vão prever a cor do nosso prédio, essas são as leis. Elas devem estar adequadas ao que determina a Constituição da República Federativa do Brasil. Essa é a ideia de Constituição. Tá aqui, mais bonitinho ainda, República Federativa do Brasil. Agora, essa é uma ideia de Constituição. Agora eu vou te dar o quê? Um conceito de Constituição. Exatamente, nós vamos ver um conceito do que é a Constituição da República Federativa do Brasil. Neste conceito, nós vamos ver que Constituição é o conjunto de normas concernentes que dizem respeito, por exemplo, à forma de Estado. Isso. Não importa qual a Constituição, tá? Pode ser a Constituição do Brasil, a Constituição do Iraque, a Constituição da Argentina, a Constituição da Alemanha, não importa. Qualquer que seja a Constituição de qualquer país, ela vai prever, sem dúvida, qual a forma que aquele Estado irá adotar. Ela vai prever, por exemplo, se aquele Estado
vai ser, deixa eu marcar aqui uma caneta, ele vai ser um Estado, assim, do tipo unitário, como é o nosso vizinho Uruguai, ou vai prever se aquele Estado é do tipo federativo, como é o nosso país, o Brasil. Lembrando que o Estado federativo, ele está dividido em pessoas políticas menores. No nosso caso, são os chamados Estados-membros, São Paulo, Sergipe, Alagoas e assim por diante. Então, a Constituição vai ter que prever, entre outras coisas, obrigatoriamente a forma de Estado. Mas além da forma de Estado, que agora eu vou apagar esse pequeno desenho que eu fiz para vocês, a Constituição, ela também vai ser aquela norma que prevê o quê? Ela também é aquela norma que prevê a forma de poder. Quer dizer, como que o poder será exercido neste novo país? Ou como o poder será exercido daqui em diante naquele país que está fazendo já talvez a sua segunda, terceira, quarta, quinta ou mais Constituição. Como é que vai ser essa forma de poder? Como é que o poder vai ser exercido? Vai ser uma monarquia ou vai ser uma república? Isso tem que ficar decidido já na Constituição. A estrutura é o básico, é o pilar, é a sustentação, é um dos alicerces do Estado. Além disso, a Constituição tem que prever o modo de aquisição e exercício do poder. Quer dizer, como que o poder vai ser adquirido neste novo país? O poder vai ser adquirido por eleição, no caso, por exemplo, de uma república, o ideal de república é você ter um governante eleito. Ou o poder vai ser adquirido hereditariamente, o que é muito comum nas monarquias. Além disso, o modo de aquisição, você tem também o modo de exercício do poder. Nós teremos, por exemplo, uma monarquia pura, ou teremos uma monarquia presidencialista, ou teremos uma monarquia parlamentarista, teremos um regime presidencialista e parlamentarista convivendo. Como é que isso vai funcionar? Quer dizer, como será exercido o poder nesse país? Além disso, a Constituição tem que prever também, a norma que prevê a separação dos poderes. Isso mesmo, a separação dos poderes. Isso é muito importante. Constituição que não prevê separação dos poderes não é Constituição. É uma simples folha de papel. Imagina a planta de um prédio que não prevê as fundações, que não prevê os alicerces. É uma planta? Não, você pode até chamar de planta, mas vai ser uma planta? Não. Se você chamar uma geladeira de carro, de automóvel, essa geladeira vai virar um automóvel? Não, não é porque você chama que ela vira. Então, uma Constituição que não prevê a separação dos poderes não é uma Constituição, ainda que alguém possa chamar de tal, mas ela não é uma Constituição. É importantíssimo separar os poderes. Por quê? Para limitar esses poderes. A nossa Constituição está repleta de limitações a cada um dos poderes. Por exemplo, o impeachment do presidente da República. Nós somos tão, vamos dizer assim, férteis neste assunto do impeachment de presidente da República. Nenhum país fez tantos impeachments de presidente da República como o Brasil já fez. Então vejam, é uma limitação. O impeachment o que é? É uma limitação do poder executivo pelo poder legislativo. Então o poder legislativo controla o executivo, o poder legislativo controla o judiciário. Por exemplo, as nomeações de ministros do Supremo Tribunal Federal feitas pelo presidente da República devem ser referendadas pelo Senado Federal. O executivo também controla o legislativo. O executivo pode, por exemplo, vetar projetos de lei. O judiciário também controla o legislativo, na medida que é o Supremo Tribunal Federal que julga, por exemplo, deputados e senadores quando cometem crimes comuns. Enfim, um poder controla o outro. Então, essa separação dos poderes, estabelecendo as funções e os limites de cada poder, é muito importante para a Constituição. E por último, a Constituição também deve prever os direitos e garantias fundamentais, que são aqueles direitos e garantias mais importantes. Os direitos e garantias fundamentais, por exemplo, sem dúvida, um dos direitos e garantias fundamentais, o direito à vida, com todas as características que envolvem este direito e todas as proteções que envolvem este direito. Então, por exemplo, a nossa Constituição proíbe a pena de morte,
salvo em caso de guerra declarada. Este é um direito, uma garantia fundamental de qualquer pessoa nesse país não ser condenada à morte, salvo em caso de guerra declarada e mesmo assim em casos de crimes muito específicos. Então vejam, estas matérias que você está vendo aí, esses assuntos que você está vendo aí, são chamadas de regras materiais. Esses são conteúdo, essas regras são conteúdo de toda e qualquer Constituição. Por isso que são chamados também de regras, eu vou até escrever aqui, ó. Regras materiais, vem de matéria, ó, vem de matéria. Essa é a matéria de toda e qualquer Constituição. Esse é o objeto do direito constitucional, é isso que o direito constitucional estuda. O objeto do direito constitucional é o estudo da forma de Estado, da forma de poder, do modo de aquisição e exercício do poder, da separação dos poderes e dos direitos e garantias fundamentais. Olha só, agora que nós já conhecemos a Constituição, nós vamos fazer o quê? Vamos classificar a Constituição. Vamos a uma classificação das Constituições. Você que está me assistindo aí, você que está vendo essa aula do curso à prova, se eu fosse classificar você, eu poderia classificar por gênero, homem, mulher, por idade, jovem, não tão jovem, altura, alto, baixo, mediano. Eu poderia usar vários critérios. É como classificar a Constituição. Os doutrinadores, os autores, os doutos do direito podem usar a classificação que eles quiserem, mas eu trouxe aqui para vocês aquelas que são básicas, aquelas que são matéria de prova mesmo. Então vamos lá. Classificação de Constituição. Vamos ver o nosso primeiro critério que vai levar em conta o conteúdo. O que é levar em conta o conteúdo? É levar em conta que tipo de norma que aquela Constituição possui. Lembra que eu falei para vocês que tem aquelas normas materiais, aquelas regras materiais? Aquelas regras devem estar em toda e qualquer Constituição. E quando uma Constituição, como por exemplo a Constituição dos Estados Unidos da América, tem só esse tipo de regra, aí nós dizemos que essa é uma Constituição material. Agora, se a Constituição, além das regras materiais, ela tiver outros tipos de regras, quer dizer, além daquilo que é necessário, ela tem também aquilo que não é necessário, aí nós vamos dizer que essa Constituição é uma Constituição formal. Então, para grifar, Constituição material é aquela que só tem regras materiais. A Constituição formal, que você está vendo aí, é aquela que, além das regras materiais, tem outras regras que não são regras materiais, mas que estão na Constituição. Essas são chamadas de Constituições formais. Além desta classificação, nós temos a classificação da Constituição que leva em conta a estabilidade. O que é levar em conta a estabilidade? É levar em conta o maior ou o menor grau de dificuldade para mudar, para alterar aquela Constituição. Então, por exemplo, nós temos constituições que são chamadas de constituições rígidas. E não, Constituição rígida é aquela que não pode ser alterada? Não. Tem autores, um número pequeno até, mas tem autores que dizem que essa seria uma Constituição super rígida, aquela que não pode ser alterada. Mas a maior parte dos autores diz o quê? Que a Constituição ela pode ser rígida, e rígida é aquela Constituição que é difícil de ser alterada. É aquela Constituição que exige um processo complexo, um processo complicado, um processo difícil para ser alterada. Ao passo que a Constituição pode ser também flexível. Constituição flexível é aquela que pode ser facilmente alterada. É aquela que pode ser alterada por uma simples lei. Só para você guardar, a Constituição rígida, tá? Aqui a Constituição rígida é aquela que só pode ser alterada por um procedimento complicado. Por exemplo, o que nós aqui no Brasil chamamos de emenda constitucional. E a Constituição flexível é aquela que pode ser alterada por uma simples lei, por um procedimento
legislativo ordinário. E aí, para complicar a sua vida, você que vai prestar concurso, em 1824, nossa primeira Constituição do Império era uma Constituição do tipo semi-rígida, ou seja, parte do texto dela só poderia ser alterada por uma emenda constitucional e parte do texto dela poderia ser alterada por uma simples lei. Por isso é uma Constituição semi-rígida, mas a Constituição de 1824 é o nosso único exemplo de Constituição semi-rígida. Além disso, uma outra classificação, outro critério de classificação é quanto à elaboração. Como que essa Constituição foi elaborada? Como é que ela foi feita? Como é que ela surgiu? Nesse caso, nós temos as constituições chamadas de dogmáticas. De onde vem o termo dogmático? Vem de dogma. O que é dogma? É uma verdade incontestável, um pensamento que ninguém contesta. Essa é a ideia do dogma. Por exemplo, um dogma do direito, hoje, ainda bem, graças a Deus, é homens e mulheres são iguais, homens e mulheres têm os mesmos direitos. Isso é uma Constituição dogmática. Hoje, se nós formos fazer uma nova Constituição no Brasil, é inadmissível que alguém preveja na Constituição mais direitos para o homem do que para as mulheres. Por quê? Porque existe já este dogma, esta ideia que já enraizou nas pessoas, enraizou no direito de que homens e mulheres são iguais. Além da Constituição dogmática, nós podemos ter aquela Constituição chamada de histórica, aquela Constituição que vem da evolução histórica. É típico exemplo a Constituição da Inglaterra, né? A Constituição da Inglaterra, ela não foi formada em um determinado momento, como a nossa, em 5 de outubro de 1988. A Constituição inglesa, ela vem de uma evolução histórica, várias normas, vários costumes foram se agregando e formam hoje o que é a Constituição da Inglaterra. Ela não surge num dia, não dá para dizer a data em que a Inglaterra passou a ter uma Constituição. Essa é uma Constituição, então, histórica. Além disso, continuando ainda na classificação da Constituição, nós podemos ter a Constituição em relação à forma. Ela pode ser escrita ou não escrita. Isso aí. O que é uma Constituição escrita? É aquela que é formada de um único documento, uma única norma, como a nossa. A nossa é uma Constituição escrita. Ela surge em 5 de outubro de 1988. Dia 4 de outubro de 1988 era uma Constituição. Aí no dia 5 de outubro passou a ser essa Constituição. Ela é uma Constituição escrita. E tem a Constituição não escrita, que é aquela Constituição histórica, a Constituição da Inglaterra. Não escrita por quê? Porque ela é formada por várias leis, costumes e jurisprudências, decisões dos tribunais. Essas leis, costumes e jurisprudência vão se agregando, vão ganhando status, a característica de uma norma constitucional. E aí vem a Constituição da Inglaterra, que eu disse para vocês, não surge num dia. Ela não é uma Constituição dogmática, escrita, que surge num determinado dia. Ela é uma Constituição histórica e não escrita. O resultado de uma mudança, uma evolução no direito inglês. Além disso, uma outra classificação é quanto à origem. Você tem as constituições que são chamadas de promulgadas e as constituições são chamadas de outorgadas. O que é uma Constituição promulgada? É aquela que é elaborada por pessoas escolhidas pelo povo para isso, pessoas que o povo escolheu para isso. Nós tivemos, por exemplo, a Constituição de 1889, 91, que é a Constituição da República, a Constituição de 1934, a Constituição de 1946 e a Constituição de 1988. Essas são as constituições. Então, a de 1891, que foi a da República, a de 1934, a de 1946 e a de 1988 são constituições promulgadas. E outorgadas, impostas. Constituição outorgada é aquela que é imposta ao povo. Constituição outorgada, nós tivemos a de 1824, que foi a do Império, foi outorgada, não foi feita por pessoas eleitas pelo povo para isso. A de 1937 e a de 1967. Então,
essas foram outorgadas, a de 1824, a de 1937 e a de 1967. E por último, nós temos a classificação quanto à finalidade da Constituição. Nós temos, ou podemos ter, aquela Constituição que é chamada de Constituição Garantia, que tem como finalidade garantir direitos, e você tem a Constituição que, além de garantir os direitos, também vai estabelecer programas, quer dizer, normas para o futuro, como erradicar a pobreza, normas para o futuro, coisas a serem feitas no futuro. Bom, agora que nós temos isso, rapidamente eu vou dizer aqui para vocês que a nossa Constituição, a Constituição brasileira, ela é do tipo formal, ela também é rígida, ela é dogmática, escrita, popular e programática. Popular é outro nome que tem para a Constituição promulgada, tá? Constituição popular ou Constituição promulgada também pode ser chamada de Constituição popular. Ok? Bom, aqui encerramos mais uma aula de Direito Constitucional do curso À Prova. Eu sou o professor Júlio César Hidalgo e quero agradecer a sua atenção. Boa sorte nos seus estudos.